O papo já te mostrou que saber se comunicar é a chave para reduzir conflitos, ter uma relação harmoniosa, seja ela familiar, amorosa ou de amizade, e meio caminho andado para o bom desempenho profissional. Mas ainda existe quem carrega consigo a vergonha de falar em público, o medo do julgamento, a dificuldade para organizar os pensamentos e transmitir uma mensagem clara. Pensando em tudo isso, e atendendo a um pedido feito pela nossa telespectadora lá de Rondonópolis, a Josiane Miranda, é que a gente vai conversar hoje com a mentora empresarial e treinadora comportamental Leidiane Rosa, na pauta Dicas que podem nortear uma boa oratória. Leidiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse explorar um pouquinho mais sobre esse assunto oratória aqui no Papo com ela. Queria que a gente começasse falando: é possível desenvolver a oratória ou a gente precisa ter aí uma predisposição? Como é que você enxerga isso como profissional que lida nessa área? Antes de querer, né, igual eu disse, ela precisa de fazer, né, a oratória ou ter a oratória, ela precisa querer desenvolver. Até porque existem técnicas para isso. A oratória já é um grupo de técnicas. Então, hoje nós temos uma base de teorias que as pessoas precisam olhar para aquilo e perceber que ela tem sim capacidade, habilidades para desenvolver. Hoje, aonde eu trabalho, né, a gente tem uma metodologia que funciona desde 2015 e onde trabalha passo a passo do que a pessoa, como se compreender. Eu sempre falo para as pessoas: primeiro você comunica como você tem confiança e você consegue comunicar assertivo com as outras pessoas. Quando você tem confiança daquilo que você fala, automaticamente você não precisa ter o medo de falar em público. O que está por trás disso, Leidiane? Porque assim, você disse pra gente que por vezes existe um bloqueio, que a pessoa primeiro precisa querer desenvolver a técnica para depois efetivamente trazê-la para a prática. Sim. Estudando isso, o que você pode perceber? Nós temos traumas que influenciam nesse processo? Como que é isso? Nessa minha jornada de mais de 10 anos desenvolvendo pessoas, eu percebi que existe muitos traumas. Assim, eu nem costumo dizer traumas, eu falo janelas fechadas ou bloqueios, mesmo até para que a pessoa fale assim: não, eu tenho trauma. A partir da hora que ela fala que ela tem, fica mais, não falo difícil, mas fica um pouquinho, né, de acessar aquilo. Ela começa realmente a se travar, porque eu tenho, ela começa a se autoafirmar. A partir da hora que a gente fala que existe como abrir aquela janela, fazer com que ela entenda que ela tem capacidade, que ela tem habilidade, sim, de apresentar uma prova oral ou desenvolver isso dentro das redes sociais, ela fala: nossa, realmente eu pensei que isso seria impossível. E aconteceu, eu atendendo uma pessoa, ela percebeu que ela tinha esses bloqueios. Isso foi na infância, na escola. Uma professora bloqueou, tirando um papelzinho onde ela estava apresentando. Isso foi fato. E ela não conseguia apresentar a OB dela, para tirar a OB dela. E ela: eu preciso. E foi um processo. A gente sempre fala para as pessoas que precisam ter um processo, fazer essa jornada. E ela conseguiu fazer, passou. Então, ela decidiu, lembra que eu falei? Ela decidiu querer aprofundar aonde estava essa janela fechada. Você citou pra gente a questão de ter segurança consigo para que você se comunique de forma eficaz com o outro. Construir essa segurança passa por que fatores, Leidiane? Ter conhecimento daquilo que eu estou abordando? O que mais entra nesse processo? Eu falo que é o autoconhecimento. A confiança consigo, a partir da hora que eu confio naquilo que eu sou, eu consigo desenvolver aquilo que eu quero passar. Porque não só o conhecimento, né, que a gente fala de teoria, mas isso já está em mim. A confiança, ela vem de dentro. A partir disso, ela traz uma boa comunicação, ela traz uma boa oratória, uma boa dicção. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo ler. Eu começo a ler um livro, chego na página 5 e esqueci a página 1. Não sei se já aconteceu com alguém. Acontecia muito comigo. E dentro da nossa metodologia, eu percebi que comigo acontecia. Eu li, eu não consigo segurar, tem alguma coisa. Eu percebi que era na dicção e com a leitura. A partir da hora que você tem aquele foco da leitura e a dicção, você consegue entender até o final. Aí fica até mais interessante.
que você consiga compreender aquilo que você está lendo. Aí traz um nível de confiança maior. Quando você fala da leitura e dicção, seria ler em voz alta ou não? Não necessariamente, aí vai de pessoas para pessoa. Eu prefiro sentar e ler em voz alta, não gritando, que a gente fala, né? Ou a voz de ouro, a voz de bronze, né? Uma voz normal, onde eu consiga que eu me escute, né? Aí em casa, quando eu tô com meu filho, ele fala, tem como ler para você? Sim, eu vou ler para mim. Isso é natural, você começa a ter novas aprendizagens. O ser humano, ele tem os níveis, né, neurológicos, tem as capacidades e habilidades que às vezes a gente não conhece. Lá dentro da nossa metodologia tem os níveis neurológicos da comunicação. E você começa a desenvolver isso também. Leidiane, pensando agora na prática, né? A gente tem essa possibilidade de desenvolvimento. Você podia trazer dicas pra gente do que é possível fazer quando eu quero me aprofundar nesse aspecto, quando eu quero me comunicar de uma melhor maneira, quando eu quero ter um bom desempenho no meu trabalho, enfim, qualquer atividade que eu vá desenvolver que exija comunicação de mim, né? Treino. Melhor de tudo, na realidade para tudo, existe treino. Se eu quero ser bom em comunicação, eu preciso a partir de hoje treinar a minha comunicação. O que eu falo? Comece a falar na frente do espelho, isso é muito legal. Se treine. O que é treinar? Não é só, tipo, vou lá, leio e saio de perto. Não, treine. É 10, 15, 20 minutos. A parte de você aquecer a sua voz, e você como jornalista acredito que tem isso também, vamos aquecer a voz, acordar aquecendo a voz. Tem pessoas que nunca aqueceram a voz. E essa é uma das dicas que eu sempre falo para as pessoas. Antes de vir, eu aquecia a minha voz. Então, tem como as pessoas começarem, só que é aquilo que eu te falei, é querer, né, a decisão de querer fazer. Porque muitas pessoas entregam pra gente, e eu como terapeuta já percebi que a solução está com a gente. Não, está nela. Nós temos um caminho, mostra, para que ela queira fazer aquela jornada. É a mesma coisa de quem vai ao médico, não faz o que precisa e espera um resultado diferente. Sim, é a mesma coisa. E a comunicação também não é diferente, ela é igual. Eu quero aprender a ler, eu quero saber da oratória. Eu mesma era uma pessoa que, como eu disse, não falava. Tá, mas e aí? Eu quero aprender a se comunicar melhor, quero vender, eu quero hoje palestrar. Quando eu fui fazer a minha primeira palestra, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Suava, as técnicas de segurar um microfone, eu segurava, pingava, o microfone parecia que ia sair da mão. Por quê? A insegurança não estava no que estava só para passar para as pessoas, mas a insegurança estava comigo. A partir da hora que você tem essa confiança em si, você mesmo dominando aquilo que você quer passar, ela vai falhar com você. Então não é o que você está passando, é você falhando. Nossa, isso é bem... Por isso que dentro da nossa metodologia faz com que você tenha confiança em si, que é o nosso primeiro modo, naturalidade. Potencializar tudo quem você é. Tem gente que não sabe. Não montar um personagem, né? Mas me desenvolver dentro daquilo que eu sou, na minha expressão de ser. Sim, cada ser humano é único. Então, o que ele tem? Nós vamos pegar aquilo ali e potencializar, fazer com que ele se desenvolva. Tem coisas que ele vai descobrir que ele não sabe que é ele. Ah, eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Nossa, subir num palco, subir num púlpito, que a gente fala, segurar um microfone, não pensava. Tem gente que é fora da realidade para mim, né? Eu já ouvi isso dentro dos alunos. Pensei que seria era fora da minha realidade subir num palco e falar com 50 pessoas, 100 pessoas. Hoje eu não vejo a hora de dar a minha primeira palestra. Olha que legal. Né? Então, isso é muito gostoso de ver, o transformar das pessoas. Uma metodologia dentro da oratória que existe hoje, não só aqui em Cuiabá, existe no Brasil, que funciona, é simples e aplicada. Leidiane, a gente falou desse processo de se descobrir, né, da descoberta. De que forma desenvolver essa oratória, esse conjunto de técnicas, me ajuda no dia a dia, me ajuda na minha parte profissional, me ajuda na minha família, enfim, nas minhas relações? A comunicação, né, a partir da hora que a gente acorda, com quem você se comunica primeiro? Comigo.
Eu me comunico bem ou mal? Né? Essas são as perguntas que quando eu estou no 1 a 1, na performance com as pessoas, eu pergunto. Tem pessoas que não falam com ela. Tem pessoas que têm a rotina de acordar, ir para o banheiro, escovar os dentes, e aquilo é todos os dias. Mas aprender a conversar consigo também traz um nível de confiança maior. Por isso que eu falo que isso é se desenvolver. Isso é olhar para você. A oratória está linkada em tudo isso, porque são várias técnicas juntas. Antes, quando eu não me conhecia, como eu vou aprender a me comunicar comigo mesmo? Eu fiz vários processos, isso tem quantos anos eu estudando. Quando me fizeram essa pergunta, você já falou com você hoje? Eu falei, mas essa pergunta é meio difícil, né? Vou falar o que pra mim, né? Foi desse jeito, porque eu estava ignorante de informação, né, de conhecimento naquela época. E a partir dali, a primeira pessoa que eu falo é comigo. Eu olho pro espelho, eu fiz essa dinâmica por mais de anos. Eu tinha no lado do meu banheiro, era um checklist do que eu tinha que me perguntar todos os dias. É incrível. Vou até voltar a fazer isso, é interessante, lembrei, você viu? Coloquei do lado do espelho e fiz por muitos dias, muito assim, consecutivo, todos os dias. Perguntava e afirmava, estava ali. Isso deu muito certo. Então eu falo, deixo essa dica para as pessoas procurarem profissionais que vá ajudar ou auxiliar você nesse processo. Mas aceite o processo também. Não é do dia pra noite, né? Não, é um processo. Tem pessoas que eu vejo chegarem pra mim e falar assim, nossa, mas é tão longo ficar, 9 meses aprendendo a se comunicar? Aí eu pergunto, tu nasceu falando? Se comunicando? Aí, médicos chegam pra mim, tu virou médico quando nasceu? Quanto tempo levou pra ser médico? E ainda tenho certeza que estuda. Mas e a comunicação? Eu dei valor para ela? Porque na faculdade a gente não aprende isso. Na vida, muitas vezes. Na vida a gente não aprende. Dentro de casa é diferente. Hoje eu vejo na minha família. A forma de não que fique toda hora, né? Tá falando errado, não. A gente reformula, pergunta. Essa pergunta não saiu legal, vamos perguntar corretamente. E isso vai treinando a família. Mas a partir da hora que você quer fazer, acontece. É igual eu tô te falando, tem gente que quer que nós profissionais, faça com que isso aconteça no outro. Nós não conseguimos. Só que se ele quiser aceitar o processo. Lidiane, você vê que esse foi um assunto que ficou mais em evidência com as redes, principalmente no período pandêmico, porque a gente teve um boom de reuniões online, de necessidade de migrar para o digital para poder comercializar produtos. Empresas, né? Querendo mostrar ela, antes só não vivia no digital e outras, na hora que chegou o digital, eu preciso fazer a minha marca. E aí entram as perguntas, eu não sou do marketing, mas estudando muito nesse período da pandemia, eu percebi que as pessoas queriam isso. Fazer a marca dela através da comunicação. E se não consegue, não acessa o cliente. Até hoje. Isso acontece com vários influencers, quem está aí no marketing entende. Tem influencer que você passa os stories porque você não consegue assistir realmente. E isso eu falo para todos, gente, é a comunicação. Ela não consegue acessar, às vezes não estuda o público, e são linguagens, né, que a gente fala, gestos de expressões também, modulação de voz também. Nós temos 4 modulações de voz: voz de ouro, voz de bronze, voz de veludo, voz de prata. Só que as pessoas não sabem aonde utilizar. A gente utiliza todas, mas em que momento? E as pessoas não conseguem perceber isso. São técnicas, né? E é onde que eu vou acessar isso? Por isso que convido pessoas, né? Todas as pessoas que querem se conhecer, querem entender mais sobre oratória. Tem técnicas pertinho de você, tem profissional para te ajudar, te fortalecer. Às vezes tem pessoa que já tem, né? Quer recapitular, já estudou. A gente tem toda essa metodologia para auxiliar as pessoas.
Você falou pra gente da questão do tom de voz, você já falou da dicção, você já falou do autoconhecimento. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais da expressão corporal. Isso também está dentro do comunicar-se e desse conjunto de técnicas da oratória? Ela faz parte, né? Ela faz parte de mais de 50% da gente. É gestos e expressões. Tem gente que se comunica, vai falar o sim e sacode a cabeça pro não. Acontece, né? E isso faz com que as pessoas se comuniquem já tá comunicando errado. Tem gente que vai fazer gestos dentro da internet e fazendo gestos que dentro do Brasil são gestos que não são interessantes fazer. Para você que entende de oratória, sabe, eu não vou fazer aqui, mas existe. E as pessoas se comunicam através de gestos e expressões. Faz parte da nossa linguagem. A nossa linguagem, que é a verbal, somente 7%. Tu imagina, através dos gestos e expressões, levantamento de sobrancelha, como foi na pandemia, a gente só falou mais, né, falava através dos olhos, né? Porque tava de máscara. Tava de máscara, tinha que quem usa os preenchimentos, né, ficava, mas e agora? Minha sobrancelha não levanta. Mas teve que aprender a falar com os olhos. Como fazer isso, né? Através, eu tô com a cara triste, tô com o rostinho braço para baixo, a sobrancelha, o olhar. Teve que aprender a se comunicar. E isso faz parte das nossas comunicações. A modulação de voz é 38%. Olha isso, que interessante. 38%. Se a pessoa não consegue ter essa tonalidade de voz, igual nós estamos aqui agora, estou numa tonalidade de voz professoral, que a gente fala que lá é uma tonalidade de voz de prata. Estou aqui conversando, a gente está para aplicar uma palestra ou uma sala fechada, a gente também vai utilizar isso. Às vezes a gente chega até no tom de voz de veludo, que é um tom mais suave, né? Só que como aqui não tem como fazer a voz de ouro, então vai. Mas dentro a gente aplica isso para que as pessoas consigam acessar isso nas redes. E a modulação de voz também, ela faz parte do processo de segurar aquela pessoa que está te assistindo, sim, te ouvindo, né? Se você não tiver isso, essa técnica que faz parte da comunicação humana, que são só essas, que eu falo que você trabalhando isso, tu não consegue segurar ela. Tá joia, Leidiane, muito obrigada pelas informações aqui no papo. 14 de novembro foi escolhido como o Dia Mundial do Diabetes. Comemorado desde 1991, o dia visa jogar luz sobre um problema de saúde que é cada vez mais recorrente. Para se ter uma ideia da gravidade do quadro, de 1980 a 2014, quase dobrou o número de diabéticos no mundo. A 10ª edição do Atlas do Diabetes, organizado pela Federação Internacional do Diabetes, revela que 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com a doença. E para falar um pouco mais dos fatores que contribuem com esse aumento significativo de casos, é que recebo agora a médica especialista em clínica médica, Renata Andrade. Renata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente debatesse um pouquinho mais sobre diabetes aqui no Papo com ela. Os dados mostram que a incidência de diabetes no mundo vem avançando desde a década de 80. Você pode falar um pouquinho para a gente o que contribui para esse cenário mundial? Sim. Bom, primeiro, acho super bacana ter esse espaço para a gente falar sobre o diabetes, ainda mais no mês de novembro, que é conhecido pela campanha de Novembro Azul, né? Mas no dia 14 nós comemoramos o Dia do Diabetes e é importante porque, apesar de todo o avanço muito ligado ao sobrepeso e à obesidade, a gente ainda tem o avanço dessa doença, ou seja, ainda é um desafio a nível mundial. E o que tá atrelado ao diabetes, sabe, Renato? Porque assim, você falou do sobrepeso, você falou da obesidade, é uma ligação direta com a alimentação, esse avanço? O que a gente tem aí de diferença no que diz respeito ao diabetes 1, ao diabetes 2? Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Bom, é importante a gente entender o que é o diabetes. Diabetes é uma doença crônica, onde nós temos uma falta, seja ela absoluta ou relativa, de insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo nosso corpo que garante a entrada da glicose, que é a nossa principal fonte de energia, para dentro das células, para que elas tenham um funcionamento adequado. Isso é importante a gente entender para conseguir também caracterizar os diferentes tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes.
Quando a gente fala do diabetes tipo 1, de forma mais geral, é aquela doença mais comum em crianças e adolescentes, onde a gente tem uma deficiência grave de insulina, geralmente de início abrupto, e essa deficiência grave da insulina é por uma destruição que ocorre lá nas células beta do pâncreas, que é o órgão responsável por produzir esse hormônio. Isso ocorre por fatores imunomediados mesmo, ou fatores idiopáticos, ou seja, quando a gente não consegue definir a causa. O diabetes tipo 2 é uma doença mais relacionada à obesidade e ao envelhecimento, onde a gente tem uma deficiência relativa nessa insulina. Ela não consegue ter uma atuação adequada no nosso organismo, uma resistência à insulina. Ela realmente é a mais comum, muito associada a esse sobrepeso, e aí entra a questão da dieta. Mas é importante também a gente caracterizar o diabetes gestacional, que é um estado de hiperglicemia que a gente diagnostica na gestação, que pode se resolver com o próprio término da gestação ou pode perpetuar. E é muito importante ter esse reconhecimento, esse rastreio durante o pré-natal para evitar muitas complicações maternas, como infecções de repetição e complicações fetais, como a macrosomia, que é o bebê grande para a idade gestacional, malformações, prematuridade. E outros diabetes, que é essa última classificação, que entram doenças mais raras, mas que também são caracterizadas por essa deficiência da insulina. Aí entra causas como genéticas, causas como traumas, neoplasias no pâncreas, por fatores medicamentosos também. Mas quando a gente pensa no diabetes, é fundamental mesmo conhecer o diferencial, né, do diabetes tipo 1 e o tipo 2. Renata, a gente falou sobre essa questão do avanço da idade e de ser mais comum o desenvolvimento do diabetes ligado a como a gente se alimenta. Quando a gente pensa nesse fator idade, o organismo ele vai perdendo a capacidade de produção de insulina, seria isso? Na verdade, essa questão da idade vem muito relacionado com o sobrepeso e obesidade. É uma combinação. Tipo 2, principalmente. Atualmente, a nossa alimentação, de forma geral, está muito, infelizmente, baseada no processado, no ultraprocessado. A gente está deixando um pouco esse hábito de vida alimentar mais equilibrado, mais balanceado, com comida de verdade. A gente mais desembala do que descasca, né? Uma frase que está se tornando comum e é muito verdadeira. Então, esses hábitos de vida alimentar ruim, onde a gente tem associado a um sedentarismo, então pacientes com síndrome metabólica, o que é isso? Pacientes com pressão elevada, circunferência abdominal aumentada do que é preconizado, alterações no colesterol, aquele colesterol bom que está abaixo do esperado, ou triglicerídeo que está maior do que o preconizado, são pacientes que na fisiopatologia da doença tem uma predisposição maior para desenvolver essa resistência à insulina. A gente sempre ouve falar que o diabetes é uma doença silenciosa. Sim. Né? E quais são as complicações de um quadro diabético, Renata? Porque não é só a questão de estar diabético, ele vai causando outras implicações no organismo, né? Quando a gente pensa no paciente diabético, é importante a gente saber que a expectativa de vida de um paciente diabético ela é menor quando comparada a um paciente não diabético de 4 a 8 anos, quando não tem essa doença controlada. O estado de hiperglicemia, ou seja, essa taxa de açúcar aumentada no nosso organismo, ela leva a consequências, alterações em todos os nossos órgãos. São alterações micro e macrovasculares. Ou seja, o paciente diabético ele tem uma chance de 2 a 4 vezes maior de ter infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Outras complicações muito importantes, a neuropatia periférica do paciente diabético, onde ele tem uma perda da sensibilidade protetora nos membros inferiores e fica mais suscetível a lesões, a ulcerações nos membros inferiores. Temos a doença renal, o diabetes ainda é uma causa importante de levar o paciente a precisar
de hemodiálise. Temos a doença hepática gordurosa metabólica, que começa ali com aquela esteatose hepática, ou seja, aquele acúmulo de gordura no fígado. Temos a retinopatia diabética, onde o paciente tem uma diminuição da sua capacidade visual. E a infecção no pé diabético, que de particular é uma das principais causas de internação dos nossos pacientes. É uma causa importante de complicações como osteomielite, que é quando essa infecção se perpetua e alcança o osso, e infelizmente uma causa ainda importante de amputação não traumática na nossa população. Então as complicações, elas são muito reais, são sérias, e além de reduzir a expectativa de vida, a qualidade de vida que essa doença descompensada traz, as suas complicações, elas são muito sérias. Renata, existe uma possibilidade de retroceder, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu diabetes, ela tem como se tornar não diabética ou ela vai ser dependente, por exemplo, de medicamentos e de restrições durante toda aquela vida dela? Sim, é por isso que até na definição eu coloco como uma doença crônica, é tratamento. O que nós temos, o único momento que a gente tem como reverter a doença é no estado de pré-diabetes, que é quando o paciente tem uma glicemia elevada, mas não elevada a ponto da gente falar, você tem diagnóstico de diabetes, mas aquele estado de hiperglicemia, característica do pré-diabetes, já o tempo de exposição a esse estado de hiperglicemia e o nível dessa hiperglicemia já vem causando alterações no organismo que vão levar aquelas complicações que eu comentei. Tanto que, infelizmente, no nosso país, a gente tem, no nosso país não, de forma geral, na doença, existe um atraso muito grande entre o início da doença e o seu diagnóstico, isso de 3 a 6 anos. Então, por isso essa característica de ser uma doença silenciosa. Quando a gente faz o diagnóstico da maioria dos nossos pacientes, eles já têm algum grau de complicação, seja já alguma alteração no funcionamento renal, alguma alteração como neuropatia. Então, o único momento que dá pra gente reverter é nesse estado de pré-diabetes. Por quê? Se eu garanto que o meu paciente consiga ter uma mudança no estilo de vida de forma efetiva, ou seja, com uma alimentação mais balanceada, com atividade física regular, a gente consegue melhorar esses níveis glicêmicos. Então, é uma condição potencial de um potencial muito grande de desenvolver a doença, mas é o único momento que eu consigo reverter um estado de hiperglicemia. Então, por isso é tão importante a gente ter esse reconhecimento precoce, garantir mudança no estilo de vida e mesmo quando no pré-diabetes, quando a gente não consegue ter esse controle glicêmico adequado, até medidas farmacológicas estão indicadas mesmo no pré-diabetes. Renata, a gente está pensando em todo um contexto que acaba sendo grande parte da responsabilidade, digamos assim, do paciente, né? Para descobrir nesse pré-diabetes, por exemplo. O que se recomenda? É que se faça exames periódicos? Onde que a gente consegue detectar, por exemplo, esse pré-diabetes? Né? Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Na verdade, o paciente não vai sentir nada. Né? Ele realmente não vai ter sintomas. O paciente, para ter sintomas do diabetes, ele já está numa fase, ou seja, num período de hiperglicemia muito avançado. Então, o que é importante? É o médico, a equipe de saúde, conseguir fazer o rastreamento. Esse rastreio ele pode ser, na verdade, ele é preconizado a partir dos 45 anos, independente de presença ou não de fatores de risco, e abaixo dos 45 anos, se houver fatores de risco. Fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, são, por exemplo, o histórico familiar, pacientes com obesidade ou sobrepeso, pacientes que têm critérios da síndrome metabólica e pacientes com histórico prévio de diabetes gestacional. Existem outros fatores, mas esses são os principais para a gente fazer esse rastreio. Existe uma idade de prevalência? Você disse pra gente para monitorar a partir dos 45 e se eu tiver algum histórico ou algum fator desses que podem agravar o quadro antes dos 40, né? Ou mais cedo que os 45. Hoje, observando, como você colocou pra gente, os fatores do sedentarismo, da alimentação precária que a gente vem adotando por conta da presença de muitos industrializados,
O diabetes ele vem se manifestando mais cedo, Renata? E, por exemplo, se a gente olha o público masculino e feminino, tem uma prevalência em algum deles? O que a gente está começando a ver, quando eu falei um pouquinho de diabetes tipo 1, a gente entende de forma geral como sendo de criança e adolescente, aquela deficiência grave por destruição das células do pâncreas. Mas, atualmente, a obesidade também é uma realidade nessas faixas etárias mais jovens. Então, a gente também tem alguns tipos de diabetes envolvendo mais cedo nos pacientes, mas, de novo, muito ligado ao sobrepeso e à obesidade. Então, o estilo de vida, ele é muito importante no controle dessa doença. Você disse pra gente que o diabetes é uma doença silenciosa e que os sintomas só se manifestam quando já tem uma situação que é grave, digamos assim, né? Ou que já tem um comprometimento maior. Nesse quadro, Renata, quais são os sintomas mais comuns? No quadro de descompensado, ou seja, aquele quadro clássico, por conta da insuficiência da insulina, as células não conseguem receber energia apropriada para conseguir se desenvolver, para conseguir trabalhar, ter o funcionamento normal. Então o corpo entende como uma falta de energia muito grande e busca isso. Então o paciente vai ter uma fome aumentada, ele vai comer muito, isso a gente chama de polifagia, mas as células não têm o substrato para trabalhar, então o paciente tem uma perda de peso, porque ele não tem o substrato adequado para funcionar, então as reservas corporais elas vão ser utilizadas e o paciente acaba perdendo peso, então ele perde peso, ele come muito, como tem um excesso de glicose no sangue, esse sangue que passa lá no rim para ser filtrado, o próprio rim acaba eliminando essa glicose, né, esse excesso de glicose. Mas a glicose, quando ela vai ser eliminada pelo corpo através do rim, ela leva muita água para conseguir ser eliminada. Então o paciente desidrata, tem sede excessiva. Então esses sintomas, esses sinais e sintomas são importantes para a gente entender o paciente como um quadro clássico e descompensado dessa doença. Hoje, quais tratamentos que a gente tem disponíveis, Renata? Bom, nós temos, ainda bem, a gente está conseguindo controlar muito, a gente tem opção hoje de tratamento. Temos a insulina e interessante que o dia 14 de novembro, ele é escolhido justamente como uma homenagem a um dos descobridores da insulina, então a gente está aí no centenário do descobrimento mesmo desse hormônio, né? E existem várias classes de antidiabéticos orais. Essas classes ajudam tanto o pâncreas ele conseguir liberar um pouco mais de insulina no corpo, consegue melhorar a resistência à insulina, ou seja, melhorar a ação dessa insulina que o corpo ainda produz nas nossas células. Então são várias classes de medicamentos em comprimido e também injetáveis com as insulinas, seja as insulinas lentas, rápidas, ultra rápidas. Você falou de uma redução de expectativa de vida para o paciente que é diabético, mas usando a medicação corretamente, tendo uma possibilidade de controle de glicemia, a gente consegue ter uma qualidade de vida nesse tempo que resta, Renata? Sim, e isso é o nosso grande desafio. É conseguir, primeiro, modificar os fatores que são modificáveis, né? Então, controlar peso, sobrepeso, garantir realização de atividade física, fazer com que os nossos pacientes com risco maior sejam rastreados mais precocemente, fazer com que os nossos pacientes tenham um controle melhor do peso, né? E no que puder a gente conseguir retardar o desenvolvimento dessa doença. Aí principalmente pensando ali no pré-diabetes, se a gente não conseguir reverter esse estado de hiperglicemia, pelo menos retardar o desenvolvimento dela. E a partir do momento que teve o diagnóstico, entender a doença é fundamental. Realmente o paciente precisa estar muito envolvido e entendendo mesmo quais são as complicações, qual que é a importância daquele controle glicêmico, não pensar em mudança de estilo de vida apenas como uma dieta, por exemplo, como punição, restrição, mas entender como um planejamento nutricional individualizado para que consiga
trazer essa glicose para níveis dentro do esperado, que aí, claro, o alvo de glicemia vai ser individualizado junto com o seu médico, conforme idade, doenças associadas, mas para garantir, ou pelo menos retardar o máximo que a gente conseguir dessas complicações todas que nós falamos. Então, dá sim para ter uma qualidade de vida adequada com esse controle glicêmico bem certo, né, rigoroso, dentro do esperado mesmo. E entender que vai ser um novo estilo de vida, que não é temporário, ele é permanente. Sim, exatamente. Acho que esse é o grande desafio. E quem sabe no futuro próximo a gente conseguir diminuir um pouco os casos, né? E diminuir tantas complicações. Renata, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo. Muito obrigada. Preciso te contar que o Papo com Ela está no YouTube. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o programa? Quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. Inscreva-se no canal e não perca nenhum assunto do Papo. Agora nós vamos falar de saúde masculina. Tipo mais comum entre os homens, o câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Conscientizar e esclarecer os homens sobre a prevenção da doença e a necessidade de fazer o exame de próstata é o objetivo do Novembro Azul. Afinal, quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no ano passado foram registrados mais de 16 mil mortes em decorrência da doença, o que vale a 44 mortes por dia. De novos casos no Brasil, em torno de 65 mil para este ano, né? E que a gente vê como característica que nos últimos anos, né, a mortalidade vem aumentando a taxas aí de 10%. Ou seja, as campanhas ainda estão falhando, a gente não está conseguindo fazer tantos diagnósticos como gostaríamos em fases iniciais. Muitos pacientes estão perdendo a oportunidade, a janela de cura. Na fase inicial, a doença não apresenta sintomas específicos e por isso o diagnóstico é tão difícil. Para os pacientes de fase inicial que tiveram o diagnóstico da doença ainda circunscrita à glândula prostática, o tratamento é a cirurgia, que é a retirada completa da próstata, que a gente chama de prostatectomia radical, ou a radioterapia, que também pode ser aplicada como tratamento curativo em fases iniciais. Passado isso, né, se o câncer já está invadindo outros órgãos localmente ou metástases à distância, você perdeu a janela de cura e aí você vai cuidar para os tratamentos paliativos, ou seja, desacelerar a doença e tentar prolongar a vida do paciente. Daí você pode usar a própria radioterapia também, hormonioterapia, quimioterapia, né? E quanto ao tempo de duração, é difícil falar assim, porque tudo depende da idade, do estadiamento, onde você vai encontrar aquele paciente, né? Mas por característica própria, o câncer de próstata ele tem um crescimento mais lento do que outros tumores. Então o paciente pode viver aí durante anos com a doença sob controle, porém deixar muito claro assim que passou a fase de cura, a doença vai progredir de uma maneira ou de outra, mesmo com os tratamentos, e em fases finais, já com metástases ósseas e tudo, traz muito sofrimento, muita dor para aquela pessoa. A cada 10 homens com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Por isso, o médico especialista faz um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento, pois nesses casos, a chance de cura pode chegar até 95%. As idades preconizadas para início dos exames são para aqueles homens do grupo de risco, principalmente os que já têm casos na família, né? A hereditariedade é o principal risco para surgimento de câncer de próstata. Então, quem já tem o pai, o avô, um tio, parentes aí de até 1º grau, 2º grau, que tiveram a doença, ele tem uma propensão maior. Esses são os que têm mais risco. E também os pacientes obesos e os pacientes da raça negra. Para esses homens é 45 anos. Para a população geral fora do grupo de risco, aos 50 anos.
Visitar regularmente o médico, principalmente depois dos 50 anos, é a forma mais eficaz de garantir acompanhamento regular e detectar qualquer anomalia logo no princípio. 25 alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Militar Dom Pedro II, Presidente Médici, vão mapear os riscos e problemas socioambientais da Baixada Cuiabana. Eles foram selecionados para participar do projeto Emergência Climática e Ciência Cidadã, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa em Mato Grosso, a FAPEMAT. O projeto pretende estimular os participantes a anotar os dados diários de temperatura e chuva. Segundo a professora e pesquisadora Débora Moreira, coordenadora do projeto, foi criada uma rede de observação local com dados de temperatura e índice pluviométrico e produzido uma cartografia social, mostrando os riscos de desastres, além de engajar comunidade e escola na geração e circulação de dados de desastres naturais. A ideia é nós mapearmos os problemas ambientais de alguns bairros de Cuiabá e também contribuir para a rede observacional do Semadem Educação, que trabalha com registro de dados sobre questões climáticas. Então, com os 23 estudantes, nós montamos uma rede observacional local com os dados de clima. Cada um tem um pluviômetro artesanal em casa, anota os dados numa planilha e também manda para o Semadem através de um aplicativo chamado Dados à Prova d'Água, que foi desenvolvido ano passado em parceria com professores de universidades internacionais. O projeto tem o potencial de desenvolver o pensamento crítico por meio da produção científica. Por estar sustentado nos pilares da ciência cidadã, permite aos estudantes se perceberem enquanto cientistas, produzindo dados e contribuindo para o estudo da realidade local. Trazer projetos como esse para a escola é de fundamental importância porque começa a incentivar a curiosidade nos estudantes. E aí a ideia é que esse grupo de 23 alunos sejam jovens multiplicadores. Nós estamos criando também um canal para divulgar os trabalhos do projeto e a ideia é que a gente possa oferecer oficinas e convidar outros estudantes para poder também ser um ponto dessa rede observacional e para enriquecer o processo de mapeamento dos problemas ambientais que nós estamos realizando. Valentina é uma das participantes. A aluna tem aprendido muito no projeto sobre ciência, dados e trabalhos científicos realizados em universidades. Para mim, nunca tinha participado de projeto de ciência, pesquisa nem nada, mas é diferente, a gente vai descobrindo os problemas da nossa cidade, a gente acaba não vendo muito os nossos problemas diariamente, mas por causa que eles são muito afastados em cada cidade, na nossa cidade. O projeto Emergência Climática e Ciência Cidadã foi iniciado em agosto deste ano e se estende até fevereiro de 2023. O projeto terá ajuda financeira de R$18 mil da FAPEMAT. Os alunos, juntamente com a professora que criou o projeto, estão em busca do quê? De ter entretenimento juntamente com a Defesa Civil Estadual ou Defesa Civil Municipal, para que eles possam transmitir o conhecimento nessa área de desastre e área de risco mapeamento, para que eles possam ser desenvolvidos pela escola e fazer parte com que possa dar uma ajuda à comunidade e apresentar aquele objetivo que é ter aquele grande conhecimento para chegar de grande valia a todos. Qual é o papel da escola dentro da vida desses estudantes e da vida da comunidade em geral? É realmente trazer a pesquisa, conhecimento, baseado e norteado pelas leis de diretrizes e bases que nós temos, né, que norteia e perpassa por todo o caminho da investigação e pela pesquisa também. A partir de abril, a ideia é que a gente continue com o projeto acompanhando os dados e ao longo dos anos a gente faça comparativo com os dados do ano passado e dos anos anteriores, faça comparativo sobre problemas ou sobre variação de chuva. E aí pense possíveis ações para mitigar algumas questões relacionadas à emergência e à crise climática em Cuiabá. Para além disso, a questão do mapeamento é a gente encaminhar
fazer a produção da pesquisa, tabular os dados, escrever um artigo e levar para algumas autoridades que possam nos auxiliar ou que possa pensar como estimular o jovem protagonismo a partir da mitigação dos problemas ambientais mapeados por esses jovens pesquisadores. A pauta ambiental é urgente e precisa ser um compromisso de todos nós. Parabéns aos alunos envolvidos nesse projeto. O aumento de mulheres empreendedoras é consequência de uma série de desafios que elas enfrentam na vida profissional. De acordo com dados do LinkedIn, a participação feminina no empreendedorismo cresceu no mundo todo. No Brasil, por exemplo, esse salto foi de 41% em 2020, comparado ao ano anterior. Celebrando o mês do empreendedorismo feminino, o Papo conversou com mulheres empreendedoras e te mostra agora desafios e lutas diárias dessas verdadeiras guerreiras. A pandemia pode ser apontada como um fator que fez com que muitas mulheres tivessem que conciliar o home office com as tarefas domésticas. Isso proporcionou mais flexibilidade para que tentassem algo novo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. E com a pandemia, mais de 8,5 milhões delas perderam seus empregos, fato que também as levou a empreender. Foi o que aconteceu com a Mariana. Arquiteta por formação, ela foi demitida do emprego na pandemia e decidiu unir a formação com a segunda paixão, a fotografia. Os meus clientes são os profissionais de arquitetura, design, que fazem o sonho de alguém. Então eu vou realizar o sonho desse profissional, que é ter o seu projeto executado. Então, assim, é uma junção de muitas coisas. É gratificante tanto para o meu cliente, que são os profissionais, as empresas, quanto para o cliente do meu cliente. Então, muitas vezes, eu chego para fotografar e aí esse cliente do meu cliente vê a casa dele ali toda montada, toda pronta para fazer essas fotos, que fica aquela foto de revista, literalmente, é uma casa de revista. Isso é muito legal, entendeu? Porque você vê o brilho no olhar daquele cliente que está ali e o resultado dessas fotos também é encantador. Dados fornecidos pela rede social LinkedIn apontam um crescimento no empreendedorismo feminino de 41% no Brasil em 2020, se comparado ao ano de 2019. Já entre os homens, esse crescimento foi de 22%. A palestrante, mentora e escritora Kátia Arruda diz que não existe receita pronta para iniciar um negócio próprio. Segundo ela, que já foi administradora, o empreendedorismo está ligado à coragem e à criatividade. O empreender é você trabalhar para você e ser dono do seu próprio negócio, E ele precisa ter ação, ele precisa ter movimento. Mas quando você fala da pandemia que veio à tona aí, Porque muitas pessoas descobriram o empreendedorismo, muitas mulheres foram demitidas e se viram diante de não conseguir retomar no mercado, na pandemia, e elas despertaram isso nela. E como que aconteceu comigo esse meu despertar? O autoconhecimento me ajudou, porque é muito fácil você falar, hoje eu vou montar um negócio, sem você saber realmente se você tem habilidade para isso, e sem fazer um plano de negócio. Quantos casos, quantos empreendedores, de uma forma geral, digamos, homens e mulheres, eles abrem um negócio e o negócio fecha, porque eles fazem assim da noite para o dia, então precisa de um planejamento. O Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras. Dos 52 milhões de empreendedores, 30 milhões são mulheres, correspondendo a 57% desse contingente. Com relação às MEIs, microempreendedoras individuais, as mulheres representam 48%, com preferência por categorias como beleza, moda e alimentação. A pesquisa de 2020 do Sebrae, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, ainda destaca que 71% usam redes sociais, apps e internet para vender seus produtos. Empreender não é fácil. Empreender é uma travessia bem arriscada. E eu entrei nisso, vai fazer 4 anos. Tem um Instagram que chama boaslembranças.mt. Minha loja é online e
eu estou muito feliz nessa nova profissão. Empreender, hora é igual a roda gigante, hora você está lá em cima, hora você está aqui embaixo. Então, naquele momento que tem a crise, que tem aquela dificuldade, é a hora que a mulher, no caso, né, ela não deve desanimar e não desistir. E quando ela descobre aquilo que ela ama realmente fazer, ela vai fazer com amor e com paixão, ela vai estar tendo uma realização pessoal, ela vai ter um retorno financeiro, óbvio, e ela vai estar ajudando outras pessoas. Então é uma tríade, né? Então é algo assim que faz sim os seus olhos brilharem todos os dias. O Papo com Ela está chegando ao fim. Meu agradecimento especial a você que esteve comigo até agora. Quero te convidar a seguir o Papo no Instagram, no Facebook e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem, como fez a Josiane lá de Rondonópolis. Nosso WhatsApp é o 65-99992-1038. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!